Fala galera, sou o professor Darrier e hoje a gente conversa sobre processo de formação das palavras. E o nosso primeiro assunto é derivação. Derivação acontece quando a gente cria palavras encaixando pedacinhos com significado ao radical da palavra primitiva. A gente vai encontrar alguns tipos de derivação. Na verdade, são 6 tipos. A derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal, a derivação parasintética, a derivação regressiva e a derivação imprópria ou conversão. E a partir de agora a gente vai abordar cada um dos tipos de forma mais aprofundada. Vem comigo, ó. Derivação prefixal ocorre quando um prefixo é colocado junto à palavra primitiva, formando então uma nova palavra. Se ligou? Agora vamos para os exemplos. Queridos amigos, agora eu quero que vocês prestem atenção na palavra infeliz, que apareceu aqui. Eu espero que você tenha percebido que a palavra original era a palavra feliz. O que eu fiz? Agora eu peguei um pedacinho de palavra, chamado de prefixo, Pre porque vem antes, e fixo porque foi fixado antes do radical, e quando eu conectei o in à palavra feliz, eu criei agora uma nova palavra, a palavra infeliz, que é uma palavra derivada, por isso que a gente está falando de derivação. E como é que aconteceu essa derivação, Darrier? Eu peguei a palavra primitiva, acrescentei um prefixo e criei uma nova palavra que foi criada por nós por um processo chamado derivação prefixal, exatamente como a gente vai ver nas outras palavrinhas aqui, Próxima palavra. Descontente. Eu espero que você tenha percebido que a gente tem aqui a palavra primitiva contente e a gente pegou o prefixo des, colou na palavra primitiva contente e a gente acabou de criar uma nova palavra, a palavra descontente, que veio ao mundo por um processo chamado derivação prefixal. Firmeza? Tudo certo? Então vamos continuar. Próximo exemplo. A gente tem aqui a palavra antebraço, palavra primitiva, braço. E a gente pegou o radical ante, conectou na palavra braço, a gente acabou de criar uma nova palavra também pelo processo de derivação prefixal, já deve estar cansativo de tão fácil que está esse negócio. A palavra agora vai ser a palavra impuro. A gente tem a palavra primitiva, o adjetivo puro, e acrescentamos o prefixo in, que não só criou uma palavra, mas como criou também uma palavra antônima. São sentidos contrários. E a criação dessa palavra impuro aconteceu mais uma vez por um processo de formação chamado derivação prefixal. Rever é o nosso próximo exemplo. Palavra primitiva, palavra ver. Acrescentamos a ela o prefixo re, criamos uma nova palavra, a palavra rever, mais uma vez, pelo processo chamado derivação prefixal. Mamão com açúcar não tem como errar. Agora vamos para o último exemplo de derivação prefixal. Se liga só, a palavra anormal. Palavra primitiva aqui, a gente tem a palavra normal. Acrescentamos um elemento significativo antes do radical, pegamos uma palavra primitiva, agregamos a ela um prefixo, temos aqui mais uma vez derivação prefixal. Queridos amigos, vimos agora a derivação prefixal, a gente ainda tem 5 tipos de derivação para ver, mas espero que você tenha compreendido a derivação prefixal. Caso você não tenha entendido, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou responder com muito prazer, mas só depois que a gente terminar a nossa aula. Vem comigo para o próximo processo de derivação, agora é a derivação sufixal. Se você não se lembra o que é sufixo, eu vou te dizer. É um pedacinho significativo, chamado de morfema, que a gente vai colocar agora depois do radical, ou seja, ele vai suceder, ele virá depois do radical, por isso derivação sufixal. Vem comigo. Derivação sufixal é o acréscimo de um sufixo ao radical da palavra primitiva. Agora vamos para os exemplos de derivação sufixal.
a gente tem aqui a palavra igualdade. Eu espero que você tenha percebido que a palavra original, que a palavra primitiva, é o adjetivo igual. E aí a gente pegou a palavra primitiva e acrescentou, depois do radical, o sufixo dade. E a gente acabou de criar uma nova palavra, acrescentando um sufixo à palavra primitiva, então igualdade é uma palavra derivada, por um processo chamado derivação sufixal, exatamente como a gente vai ver nos demais exemplos. A gente tem aqui a palavra sorveteria, temos aqui o sorvete, temos aqui a palavra primitiva, sorvete, e temos o sufixo ria. Temos agora uma nova palavra que foi criada com o acréscimo de um sufixo, portanto, derivação sufixal. Firmeza? Próximo caso. Carteiro. Temos aqui na palavra carteiro o radical de carta, que é carte, e acrescentamos a esse radical o sufixo eiro, que nesse caso conta pra gente quem é o cara que trabalha entregando cartas. Carteiro. Carteiro, palavra derivada da palavra carta. Esse processo de derivação aconteceu com o acréscimo de um sufixo, portanto, derivação sufixal. Mamão com açúcar, próximo caso. Delicadeza. Nós temos a palavra primitiva, a palavra delicado. O radical é esse delicade, que é a base significativa da palavra. Acrescentamos o sufixo esa, o que era um adjetivo acabou de virar um substantivo, criamos uma nova palavra, acrescentando um sufixo, derivação sufixal. Identificamos aqui o radical da palavra velho. Acrescentamos ao radical da palavra velho o sufixo ice, que indica o momento em que se está velho. Palavra criada pelo acréscimo de um sufixo, derivação sufixal. Firmeza? Próximo caso. Casarão. Vamos lá. Palavra primitiva, palavra casa. Acrescentamos a essa palavra primitiva o sufixo ão, tá? Esse Rzinho aí que eu coloquei junto ali é uma consoante de ligação. Isso vai aparecer numa próxima aula, espero que você veja também. Bom, casarão, palavra criada pelo acréscimo de um sufixo, portanto, derivação sufixal. Espero que você tenha entendido que a derivação sufixal é aquele processo em que a gente cria palavras, pegando a palavra primitiva ou o radical da palavra primitiva e acrescentando a ele um sufixo. Derivação prefixal e sufixal vai acontecer quando a gente colar um prefixo e um sufixo no radical da palavra primitiva. Vamos para os exemplos. Vamos agora para os exemplos. Vamos para a palavra desigualdade. Eu espero que você tenha percebido que a gente tem aqui na palavra desigualdade uma palavra primitiva, que é a palavra igual. A gente acrescentou a palavra igual não só o prefixo des, mas também acrescentou o sufixo dade. Você concorda que desigualdade é uma nova palavra que foi criada a partir da palavra primitiva igual, com um acréscimo do prefixo des e do sufixo dade. Firmeza? Derivação prefixal e sufixal. Eu quero que você preste atenção numa outra coisa. Se eu tirar o prefixo des, sobra a palavra igualdade. A palavra igualdade existe? A palavra igualdade existe, João? Existe. Se eu tirar o dade, sobra a palavra desigual. A palavra desigual existe? Existe, João? Sim. Então, quando eu acrescento prefixo e sufixo numa palavra primitiva, e eu tiro o prefixo e a palavra que sobra existe, e depois eu tiro o sufixo e a palavra que sobra ainda existe, essa é a prova de fato que nós temos um processo chamado derivação prefixal e sufixal. Essa dica que eu acabei de dar para você, ela é muito importante, porque na hora que a gente estiver falando sobre derivação parassintética, que é o próximo caso, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Infelizmente. A gente tem aqui a palavra primitiva
feliz. Para formarmos a palavra infelizmente, a gente acrescentou o prefixo in e o sufixo mente e transformou essa palavra que era um adjetivo em um advérbio. Novamente, eu peço que você me acompanhe nesse processo. Ó, tirei o prefixo. Felizmente existe, João? Tirei o mente. A palavra infeliz existe, João? Então, realmente, nós estamos diante da derivação prefixal e sufixal. Chegamos agora na derivação parasintética, que é aquele processo em que eu vou pegar um prefixo e um sufixo e vou acrescentar o radical de uma palavra, exatamente como a gente acabou de ver na derivação prefixal e sufixal. Mas qual que é a diferença? Na derivação parasintética, eu preciso colocar o prefixo e o sufixo na palavra ao mesmo tempo, porque se eu colocar primeiro o prefixo, é possível que prefixo e radical, essa palavra não exista. Se eu colocar só o sufixo, é possível que o radical e o sufixo também apresentem uma palavra que não existe. Ou seja, na derivação parasintética, ou eu coloco prefixo e sufixo ao mesmo tempo, ou eu não coloco nada. Então vem comigo que eu vou mostrar para você no exemplo. Ó. A palavra agora, primeiro exemplo, é a palavra ajoelhar. Quero que você me acompanhe aqui, por favor, para a gente identificar qual é a palavra primitiva. Ajoelhar, a palavra primitiva é joelho. Eu não tenho a palavra inteira, mas eu tenho o radical da palavra joelho, que é esse joelhi aqui, tá vendo? Para formar o verbo ajoelhar a partir do substantivo joelho, eu coloquei esse a, que é um prefixo, e coloquei aqui o ar final, que também é um sufixo. A gente tem, portanto, a palavra ajoelhar sendo formada pelo acréscimo de um prefixo e um sufixo. Agora, me acompanha, por favor. Se eu tirar o prefixo a palavra que sobra, joelhar, é uma palavra? Joelhar é uma palavra, João? Não, não é uma palavra. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A palavra ajoelhar tem prefixo e tem sufixo, certo? Tudo indica que ela pode ser derivação prefixal e sufixal. A hora que eu tiro o prefixo a, sobra joelhar. Se o que sobra na retirada do prefixo não existe, é um sinal de que essa palavra, embora tenha um prefixo e tenha um sufixo, ela não pertence a um processo de formação chamado derivação prefixal e sufixal, mas sim a derivação parasintética, que, como eu já disse, é o processo que eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, porque se eu colocar eles, o prefixo e o sufixo, em momentos distintos, pode ser que a palavra não exista, assim como joelhar não existiu. Ok? Então a gente tem aqui derivação parasintética. Próximo exemplo. Esburacar. Palavra primitiva, buraco. Não encontrei a palavra toda, mas encontrei o radical, buraque. Acrescentei o es, que é um prefixo. Acrescentei o ar, que é um sufixo. Esburacar. Foi uma nova palavra criada pelo acréscimo de prefixo e sufixo? Sim. Se eu tirar o es, sobra a palavra buracar, que é uma palavra que não existe. Em sendo assim, percebo que para formar a palavra esburacar, eu precisei pegar o prefixo e o sufixo e colocar ao mesmo tempo. Ou então, se eu colocasse em momentos distintos, a palavra não ia existir. Isso mostra para mim, por A mais B, que nós estamos diante de um processo de formação chamado derivação parasintética e não derivação prefixal e sufixal. Ensaboar. Próximo exemplo. Palavra primitiva, palavra sabão. O que eu tenho aqui é o radical da palavra sabão, que é esse sabe. Para formar ensaboar, que é um verbo, né? Eu acrescentei... Vamos lá, de novo. Para formar a palavra ensaboar, eu acrescentei o prefixo em e o sufixo ar. O ar que está aqui. Para eu formar a palavra ensaboar, coloquei prefixo e sufixo. Ou é derivação parasintética, ou é derivação prefixal e sufixal. Vamos ver? Vamos tirar o prefixo. Sobrou a palavra saboar. A palavra saboar não existe, por isso derivação parasintética. Próximo caso, engordar.
Temos aqui o radical da palavra gordo, o gorde. Acrescentamos o sufixo em, o sufixo ar. Espero que você já tenha percebido que é muito comum que na derivação parasintética a gente pegue um substantivo e transforme ele em verbo. Então, engordar. Se eu tirar o prefixo em, a palavra gordar não existe. Então a gente tem aqui derivação parasintética. Próximo caso, a palavra esfriar. Palavra esfriar, queridos amigos, se liga. Radical da palavra frio aqui é o elemento fri. A gente tem ainda, para formar a palavra esfriar, o prefixo es e o sufixo ar. Esfriar. Se eu tirar o prefixo, o que sobra é friar. A palavra friar não existe. Você já está cansado de saber, não aguenta mais me ouvir falar que quando eu tiro o prefixo ou sufixo e a palavra que sobra não existe, a gente tem derivação parasintética. Envelhecido, próximo exemplo. Palavra primitiva. Temos aqui a palavra velho, ou melhor dizendo, o radical da palavra velho, o velho. E temos aqui prefixo em e o sufixo ecido, que transformou toda a expressão em adjetivo. Se eu tirar o prefixo, sobra velhecido, palavra que não existe. De cara a gente pode dizer então que a derivação é derivação parasintética e não derivação prefixal e sufixal, mesmo havendo prefixo e sufixo. Firmeza? Próximo caso. Espero que você tenha percebido que a derivação parasintética é aquele processo em que coloco prefixo e sufixo, mas tenho que colocá-los no mesmo momento, porque da retirada de um ou de outro, se a palavra que sobrar não existir, a derivação é parasintética. Se eu tirar prefixo ou sufixo e a palavra que sobrar existir sempre, eu tenho ali derivação prefixal e sufixal. Essa é uma dica muito importante, anota aí. Derivação regressiva ou deverbal é aquela em que a gente vai tirar a parte final da palavra primitiva e, em razão dessa redução, vai brotar uma nova palavra que normalmente vai indicar ação. E se a gente vai ter um substantivo que indica ação, é que esse substantivo é derivado de um verbo, por isso, derivação regressiva ou deverbal, entendeu? Vamos para os exemplos. Ajudar. Perceba que a palavra ajuda é um substantivo que indica ação. Isso é importante, tá bom? Peguei a palavra primitiva ajudar. Cortei dessa palavra primitiva o R final. Sobrou ajuda. Temos, portanto, derivação regressiva. Temos agora a palavra atacar. Temos a palavra ataque. A palavra ataque foi retirada o elemento da palavra original, esse ar aqui, ok? Esse QU que aparece junto do E é só para nos dar o mesmo som da palavra atacar. Perceba que a palavra ataque é um substantivo que indica ação. Substantivo que indica ação é uma derivação deverbal ou derivação regressiva. Buscar. Aqui está mais claro, né? Tira o Rzinho, sobra a palavra busca, que não à toa também é um substantivo que indica ação. Beleza? Substantivo que indica ação, ele deriva de um verbo, derivação deverbal ou regressiva. Fechou? Próximo caso. Vender. Tiro a terminação de verbo. Transformo, coloco um azinho só e transformo o que era verbo num substantivo que indica ação. Tenho aqui derivação regressiva ou derivação deverbal. Perder, verbo primitivo. Pego esse verbo, retiro a terminação dele, coloco um azinho para fechar o radical e formar e entregar um substantivo que novamente indica ação, novamente substantivo deverbal, derivação regressiva ou deverbal. Debater. Corta o Rzinho final, sobra é a palavra debate, novamente um substantivo indicando ação, novamente um substantivo derivado de um verbo, derivação regressiva ou derivação deverbal. Derivação regressiva ou derivação deverbal é aquela em que a gente vai pegar normalmente um verbo, vai tirar um pedacinho final dele ali e com a retirada desse pedacinho a gente vai criar um substantivo que vai indicar ação. Vamos agora para o último caso de derivação, a derivação imprópria, que é um processo um pouco diferente dos demais. Na derivação imprópria ou conversão, a gente vai encontrar uma palavra mudando de classe gramatical em razão do contexto em que ela esteja inserida.
O exemplo que eu vou dar ali é da palavra laranja. A palavra laranja, ela nasceu para ser um substantivo, para dar nome a uma fruta. Em certas situações, em certos contextos, a gente vai encontrar a palavra laranja deixando de ser um substantivo e passando a atuar como adjetivo, por exemplo, caracterizando um substantivo. Ó, me acompanhe que fica mais fácil com o exemplo. Vamos lá. A palavra laranja normalmente atua como substantivo, nomeando uma fruta. Todavia, em outro contexto, pode passar a ser adjetivo. Vamos para os exemplos. Ó. Comprei uma camisa laranja. Eu espero que você tenha percebido que na expressão comprei uma camisa laranja, a palavra laranja, que originalmente dá nome a uma fruta, nesse caso, ela foi utilizada para caracterizar o substantivo camisa. Quem caracteriza substantivo é um adjetivo. Ou seja, a palavra laranja em questão, ela mudou de classe gramatical, em razão do contexto em que ela foi utilizada, perfazendo, portanto, a derivação imprópria ou conversão. Queridos amigos, terminamos a aula de hoje em que a gente conversou sobre derivação. Resumo rápido: derivação é um processo de formação em que eu pego a palavra primitiva, acrescento prefixo, acrescento sufixo ou até mesmo corto um pedacinho para criar uma nova palavra. Se você gostou da aula, se foi útil para você, peço que você compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e dê um joinha porque você me estimula a continuar fazendo esse trabalho para você. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma observação, vou ficar muito feliz de ler o seu comentário no nosso vídeo. Muito obrigado e, querido, abre o caderno e vem para o YouTube.